de Chicago City pra você aí no Brasil. Essa live vai ser bombástica. Aproveita, faz um favor pra mim, você que entrou, compartilha aí com a galera e vem comigo. A live de hoje vai ser bombástica. A religião no mundo digital. E aí, o que vocês acham disso? Quero ver a opinião de vocês. Pode colocar, vocês que acabaram de entrar, coloca aí a opinião de vocês. Poli, Virgínia, Eva Araújo, Teteu Rodrigues, deve ser de Rodrigues. E coloca aí a opinião de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham desse tipo de conteúdo. E a gente tem muita coisa pra gente abordar hoje. Mas antes, daqui a pouco antes do nosso convidado entrar, eu queria mostrar pra vocês. Olha a nossa camisa, gente. Vocês já viram que a gente tem ela na cor azul, na cor preta. Essa preta é maravilhosa, eu acho linda. Veste super bem. Tá disponível na nossa loja, Artificial Heart. Você pode, artificialheart.com, e na loja da Amazon também, Artificial Heart, você pode encontrar todo o nosso material, capa de celular, capa de fone de ouvido, a camisa, a xícara, garrafa. E como é que você faz para adquirir? Vai na nossa loja da Amazon, o link tá na bio, e você pode adquirir todos esses produtos. Lembrando que esses produtos, quando você adquire, você tá apoiando esse projeto para que ele rapidamente se torne um filme aí no seu stream. Netflix, Amazon Prime, que mais? Quais são os principais streams aí que você tem? Aqui em casa a gente tem Amazon Prime, Apple TV, Paramount Plus, Netflix. Então, você vai estar disponível nas principais plataformas de streams para você poder assistir. E você não só vai assistir, como você vai poder adquirir o seu livro, tá? Em formato de graphic novel, a nova tendência do mercado. Nova aqui no Oriente, né? No Ocidente. Porque no Oriente, os japoneses, os idosos, gente, consomem graphic novel. E aí você pode estar adquirindo. E tem essa famosa frase do Dostoiévski atrás, né? Que o homem, ele se perde dele mesmo se ele abandonar o seu ser incrível, divino. Então, vamos nessa. Eu vou adicionar o nosso convidado de hoje, o Gustavo, que tá aqui com a gente. Sejam bem-vindos à nossa incrível live maravilhosa, tá? Oi, Gê, tudo bem? Saudade de você, querida. Eu vou adicionar o Gustavo e ele vai entrar na nossa live pra gente poder bater. Gustavo Marques, nosso diretor jovem aí no Brasil, diretamente aqui com vocês, tirando todas as dúvidas de vocês sobre como é a religião no mercado digital, no mundo digital, porque tudo mudou, né? Antes se fazia business, tudo se fazia no mundo físico. Hoje em dia, tudo é no mercado digital. Tudo, inclusive pregação do evangelho, falar sobre Deus, tudo é no digital. Quem não tá no digital já tá aí, atrás, anos-luz. Então, o Gustavo vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tipo de conteúdo. Me ajuda a compartilhar essa live. Muito, 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 muito. Eu não tenho muito tempo de vir aqui conversar com vocês durante a semana, né? Nos stories. Eu sei que vocês sentem minha falta, mas a live de hoje é importante. Olha o nosso convidado aqui. Eu já vou adicionar ele na nossa live. Vou convidar o nosso Gustavo, amigo. Você talvez não consiga assistir aqui no Instagram ao vivo essa live, mas ela vai ficar disponível para vocês no nosso canal, lá no YouTube, Artificial Heart, e você vai poder assistir depois na íntegra, ou ouvir no podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast que você utiliza, tá bom? Então essa live vai estar super disponível. Ajuda a gente assim, manda aí o aviãozinho geral pra galera, manda o coraçãozinho pro Instagram entregar para mais pessoas. Feliz sábado a todos que estão chegando aqui. Para os que guardam sábado para vocês já começou. Para a gente ainda faltam 2 horas para o sábado começar, porque o pôr do sol aqui em Chicago, o sol só se põe aqui às 8 horas, 8h30 da noite. Então aqui para a gente ainda são 6 horas. E como eu sou muito pontual, vamos lá. Estou convidando nosso amigo aqui, o Gustavo, para ele entrar na nossa live. Vamos ver. Alguma coisa aconteceu. Gustavo, meu filho, tô tentando te adicionar e ele não tá conseguindo entrar. Patrick! Oi, Patrick! Patrick vai fazer a live hoje com o Gustavo Marques. Ele tava aqui na live agora. Como é que você tá, Patrick? Vai ser tio. Que lindo, hein, cara? Que chique. Daqui a pouco eu viro papai também. E aí, como é que você tá na sua nova vida de casado? Essa live vai ser bombástica, viu? Mas eu quero te contar uns babados aqui de Chicago. Como é que você tá em Massachusetts? Manda um abraço para os nossos amigos aí em Massachusetts, tá?
E aí a galera da Flórida também que está chegando, a galera de Nova York. Gente, esse podcast é um podcast que a gente grava ele aqui no Instagram, mas a real a gente manda... Olha, vou citar aqui o Gustavo, acho que... Pronto. A gente manda todo esse conteúdo que a gente faz aqui para o nosso canal. A gente só grava aqui no Instagram, mas a gente manda direto para o canal. Fala, Gustavo! E aí, Kézia, tudo bem contigo? Como é que você tá? Muito bem agora, obrigada. Feliz sábado, Gustavo. Quer dizer, aí no Brasil já é sábado, não sei a região que você Já tá. é sábado, aqui já são, quer ver, ó, 8 da noite, já estamos Caraca, aqui é no mesmo. sábado. Eu vou E aqui, aí, que horas para são você ver. aí? Que horas Deixa eu te são? mostrar, Gustavo. Olha aqui, cara. Olha o sol de 4 horas da tarde. Nossa, Chicago olha isso. City. Vou levantar minha persiana aqui para você ver, ó. Tudo ensolarado. O sol só vai se pôr daqui a 2 horas. Então, para a gente ainda são 6 aqui. Poxa O vida. sol só se põe 8 horas da noite. E quando tá no pico do summer, do verão, o sol só se põe 10 horas da noite. Então, a gente tem que ficar esperando até 10 horas para fazer o pôr do Olha sol. aí, aqui, ó, aqui tá noite e já tô, ó, frio, tá frio Você tá aqui. Aí, onde, Gustavo? Em que região do eu Brasil? moro atualmente em Belo Horizonte. A gente mudou para Oh, cá tem um ano. E eu sou daqui também, né? Mas eu uhum. estava no Rio de Janeiro e agora a gente está aqui em Belo Cara, e é Horizonte. friozinho nessa época? Pois é, hoje está um pouquinho, mas ao longo do ano não está tão Não frio. é tão frio, né? É, mas aí meio do ano faz frio sim. No meio do ano, junho, tá chegando aí, né? Julho, aí começa assim um friozinho. Mano, sabe quantos graus está aqui hoje em Chicago? 77 Fahrenheit. Isso dá mais ou menos uns 43. É um calor, mas também a Tá gente vive os extremos aqui. A quente, gente puxa vida. pega um calor e a gente pega um frio assim, 8 meses de frio. Então, o verão a gente sai, a gente fica lá fora. Eu ia fazer a live lá fora para não perder o sol, porque Isso. é tão pouquinho tempo que a gente não quer perder nenhuma oportunidade. Mas, antes de eu te apresentar, galera, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado porque vocês estão aqui, tá? Compartilha geral. Essa live vai estar na íntegra no YouTube, no Spotify, nos principais streams que você tem disponível para ouvir podcast. Então, ele não é só uma live gravada com vídeo, mas você também vai poder consumir esse tipo de conteúdo através das plataformas aí, streams de áudio, né? Podcast aí no Brasil que você tem. E também, boas-vindas, Gustavo, para a galera daqui dos Estados Unidos, porque esse é o maior podcast daqui dos Estados Unidos de fala portuguesa. Chicago, Nova York, Flórida e Massachusetts. A nossa audiência dos Que legal, brasileirões aí hein? estão em massa aqui com a gente. Mas eu queria que você se apresentasse. Quem é você? Quem é o Gustavo Marques? Fala um pouco. Quer dizer, né, para a galera aqui dos Estados Unidos, porque do Brasil, meu amigo, você é bombado. Nada, que nada. Pois é, eu lidero jovens, né, na Igreja Adventista, na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou pastor, né, sou teólogo e, bom, é isso. Eu trabalho na igreja já como pastor há 15 anos completos. Esse é o 16º. Eu comecei novo, né, com 20 e poucos anos. Hoje eu estou com Deixa 37. eu contar um Vou fazer caso aqui curioso, Vou fazer Gustavo. 38, então já, o pessoal fala assim, mas 16 anos já você é novo. Vou fazer, eu comecei novo. Deixa eu contar um fato curioso aqui pra galera. Canta Você aí. e o Jamilson são formados na mesma turma. São Estamos, é colegas isso de aí. classe, né? Então a gente se conhece ó, de longa data. E aí, esses estão aqui só mandando mensagem. Ah, trabalhei com o Gustavo na cozinha. Aí, ó. Que massa, que massa. A Pois idade estamos é, na mesma. 2008, 2008. 2008. A gente se formou lá, foram bons tempos, né? Aquele colégio ali tem Ah, história. E história. olha onde vocês Boa. estão agora aí, né? Tão longe, Cara, mas abençoado. Jamilson agora, Gustavo, é pastor no Hospital de Adventista aqui, em Chicago. Que E legal. também, né, cuida de algumas igrejas aqui, ajuda algumas pessoas, mas a função dele, ele é pastor no Hospital Adventista em Chicago. Então, Que é legal. uma área assim completamente diferente do que a gente era acostumado no Brasil, porque para você ser um papelão aqui em um hospital, você tem que ser totalmente disruptivo, Aham, porque você vai falar para pessoas de denominações diversas. Você não pode ser denominacional. Você certo. tem que, né, abranger diversas. E a gente vai falar justamente um pouco sobre isso na nossa live de hoje, sobre as dificuldades e os desafios, Gustavo. Não, não vamos colocar em dificuldade, não. Vamos colocar assim, os desafios que a gente tem enfrentado de ver como tudo migrou para o mundo digital. Tudo.
acho que a gente nem consegue imaginar mais a nossa vida fora do mundo digital, né? O mercado, a forma de fazer. Eu, por exemplo, tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos de importação e tenho um business próprio aqui em Chicago. Há pouco tempo a gente abriu um próprio negócio aqui. E, cara, se você não atuar no mercado digital, você não consegue clientes. Antes, Gustavo, a gente, por exemplo, né, você sabe disso também, que provavelmente deve ter vivido isso, a gente saía para vender livros, por exemplo, com a Coportagem, né? A Coportagem é um programa da Igreja Adventista que apoia os estudantes universitários. Eles saem pelo mundo afora, Brasil e por outros países, vendendo livros, e se eles conseguem bater uma meta, aquela meta alcançada pode custear a sua faculdade. Então, eles conseguem se informar com esse projeto que é maravilhoso. Sim. Só que, hoje, Gustavo, tudo mudou. Aqui nos Estados Unidos, se você for fazer comportagem, você não vende um livro. Porque aqui o americano, você não pode bater na porta do americano, você não pode tocar na campainha dele, você não pode colocar cartinha no mailbox dele, na caixa de correio dele, porque existe um nível de privacidade que é intransferível, intocável. Você não pode ultrapassar aquela barreira. Nem cartinha pode colocar. Nem cartinha. É crime, você não pode, é a privacidade dele, existe um campo de força assim, invisível. Você não pode ultrapassar aquilo, eles chamam a polícia, é bem assim. Então, como pregar o evangelho? Então, o mecanismo que a gente hoje utiliza para, inclusive eu, para fazer meu business, é através de marketing digital. E a gente viu essa mudança acontecendo, vamos colocar aí, de 15 anos para cá, de forma muito mais latente, de forma muito mais gritante. E com toda essa digitalização, aí eu queria começar a minha primeira pergunta. Como você acha que as práticas religiosas impactam a nossa mentalidade, nosso mindset, nossa forma de ver a religião? Como é que migrou, cara? O que você sentiu nesse período que você se formou em 2008 para cá? Como você entende a religião dentro do mundo digital? Pois é, você falou dos Estados Unidos, aqui a gente não está nesse nível ainda de não poder tocar na campainha do outro, de não poder evangelizar de porta em porta, mas está cada vez mais assim. E não é por conta de lei, é porque nós, aqui, é difícil você conversar até com os vizinhos, você não cumprimenta. Você cumprimenta, mas é cada um na sua, você não sabe o que está passando do lado. Então, eu sou daquela última geração, quer dizer, que brincava na rua, que os vizinhos ficavam na porta batendo papo até altas horas. Então, esse era o mundo de alguns anos atrás. Agora não, está cada um na sua, depois de um dia de trabalho fecha em casa, e agora eu tenho mais dificuldade para ter acesso para evangelizar, a não ser para os meus amigos de trabalho, de escola, enfim. Com isso, a igreja ela precisa entrar nesse jogo, precisa se adaptar. Aí a gente tem visto isso, a pandemia foi o ponto alto, né? Porque aí os cultos os cultos online, os pequenos grupos via Zoom, os grupos de oração. Então a gente começou a fazer da igreja esse lance virtual também. E agora não tem como mais separar. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu lancei algum tempo atrás um estudo bíblico pela internet, pelo WhatsApp. Eu coloquei na internet e distribuí pelo WhatsApp. Eu olhei essa semana, 30 mil pessoas fizeram estudo bíblico. Aí você pensa, como que eu ia sozinho estudar? Eu estou falando assim, eu não estou falando nem... Tudo, vamos supor, né, para 30 mil pessoas. Eu não estou falando dos meus vídeos aqui, que tem um alcance e tal. Eu estou falando de estudo mesmo. A pessoa em casa, pega aí, ó, vamos fazer o estudo, vou te mandar uma lição, você retorna a lição, quando você retornar essa, você recebe a próxima. E aí foram cerca de 30 mil pessoas fizeram esse estudo bíblico e tem rodado. Então, ou seja, não tem como mais. E assim, se tem algum líder, algum pastor, alguém que tem um perfil assim, que está assistindo a gente agora, deixa eu te dar um recado, você que está me assistindo. A internet é um púlpito. Se você não ocupar esse púlpito, outros vão ocupar. E a gente tem visto todo tipo de conteúdo por aí. Então, eu sou o maior incentivador de pessoas que querem fazer vídeo, produzir conteúdo, pregar pela internet. E não só pregar como influenciador ou influenciadora, mas também usar esses mecanismos na igreja local. Né? Hoje em dia, por exemplo, tráfego pago
um amigo pastor, ele faz tráfego pago na região dele, oferecendo estudos bíblicos ali. Então, ele, olha, eu quero trabalhar, eu pregar o evangelho para tal bairro aqui da minha cidade. Olha que legal, gente. Então, é esse tipo de coisa, a gente está vivendo esse período e a gente não pode mais demorar se você não começou, né? Quem não começou nisso precisa começar logo, porque de Sim, fato verdade. é o tempo que a gente vive, né? Agora, eu queria também abordar alguns aspectos assim que eu tenho visto a banalização do evangelho. Porque a gente passou por esse processo de romper, a É. gente estourou as bolhas, né? Eu até li um livro de um autor americano, The Great Reset, que é o grande reset, que foi na época da pandemia, né? O mundo resetou, a Uhum. economia precisou resetar, o estilo de fazer business precisava resetar para que a gente tivesse um alcance maior, e óbvio, e a internet possibilitou isso. Nós somos nativos digitais, Gustavo, porque a globalização surgiu na nossa geração. Nós os milênios, a galera diz assim, não, geração Z que são os nativos digitais. Não, nós vimos o surgimento de tudo, né? Nós acompanhamos tudo. O Z não sabe nem o que é SMS, não sabe nem o que é Orkut. Pergunta para o milênio se ele não sabe o que é isso. Então a É gente isso mesmo. acompanhou essa evolução, né? A gente chegou no nível que era o nível low e a gente escalou isso e eu acredito que a gente hoje está vivendo o ápice. Houve o reset para que as pessoas começassem a se adaptar e era necessário para que houvesse essa adaptação, mas eu também percebo que no meio digital, Gustavo, a gente se depara com a banalização do Ah, evangelho, porque muita gente já se tocou que dá para fazer tráfego pago, que dá para ganhar muita grana e que as pessoas estão sedentas. A pandemia criou uma espécie de bolha depressiva nas pessoas, as pessoas não sabiam do dia seguinte, não sabiam se iam viver, se iam perder um ente querido. Então, por conta exatamente. disso, muitas pessoas entraram no meio digital, como em qualquer ambiente físico, para vender o evangelho. E isso se tornou, de certa forma, ao meu ver, banal, porque existe o evangelho puro, clear, né, limpo, que são pessoas bem intencionadas que fazem isso tudo realmente para levar uma mensagem de paz, de esperança para uma outra pessoa que está ali do outro lado. E existe também os mercenários digitais. No digital tem de tudo, né? Tem os mendigos digitais, tem os narcisistas digitais, É. tem os mercenários digitais, tem de tudo. Mas essa banalização, essa venda do evangelho, qual é a tua percepção sobre isso? Então, eu acho que tem dois pontos aí nessa pergunta. Tem aqueles que já entram mal intencionados e tem aqueles que se perdem no meio do processo. Boa. E claro, tem aqueles que não se perdem de jeito nenhum, que estão mantendo fiéis, e estão sendo sinceros naquilo que fazem. Então, aquele que é mal intencionado, ele é mal intencionado no digital e no presencial. Ele só amplia para o digital aquilo que ele já faz presencialmente. E aí é muito ruim, aí você vê tanto de coisa diferente. Agora, tem aquele que se perde no processo, porque a internet, ela é assim, ó, ela pode ter uma sedução, né? Uma falsa sedução. Em que aspecto? Quando você está começando a falar pela internet, você pode ser seduzido pelos números, pelos likes, pela fama, e você pode estar buscando outras coisas e não o reino de Deus. E com isso, por que eu falo que alguns se perdem? Porque é muito fácil eu agora querer só agradar as pessoas ou querer fazer um conteúdo que vai, vamos dizer assim, viralizar, vai causar, Uhum. vai engajar, mesmo que eu fira meus princípios e que no final das contas eu não estou interessado em evangelizar, eu quero engajar, né? Então, Ok. esses dias eu fiz uma crítica numa página assim, que eu também não fico entrando em página, eu não fico entrando, discutindo com ninguém, não sou rede. Mas uma página de que eu gosto, eu elogiei, né? Eu fiz aquela educação positiva, né? Ao Uhum. invés de falar mal de quem faz errado, eu elogiei quem está fazendo legal. Que é o quê? Qual que foi o meu elogio? Eu falei assim, olha, uma página cristã, que legal que vocês não ficam vivendo de fofoca, do meio gospel, que bom que vocês não ficam vivendo de trechos de sermão, de heresia, de um pastor de igreja tal, de igreja tal. Porque esse conteúdo engaja mesmo. As pessoas começam a comentar embaixo, e é isso mesmo. E aí viraliza. Agora, estou evangelizando quem? Brigando na internet. Estou evangelizando quem? Expondo a igreja do outro. Estou evangelizando quem? Então,
Hoje, muitas páginas de internet cristãs vivem de fofoca, vivem de treta gospel, né? Clickbait, E eu fico triste. né, Guilherme? Ou, desculpa, né, Gustavo? A gente vê que as pessoas usam muito clickbait, assim, para. Eles não estão preocupados o tipo de impacto que aquilo pode causar, o positivo ou negativo. Eles estão interessados de como aquilo pode se tornar viral. Viral, Depois que é. você terminar a sua fala, eu quero fazer um adentro sobre isso. Então, aí é onde eu digo isso, por isso que eu acho que alguns se perdem. Começou bem, eu não acho que essa pessoa começou para isso. Ela queria evangelizar, usar os dons e talentos para Uhum, pregar aqui na internet, mas existe essa falsa sedução dos likes e acabar fazendo com que a pessoa perca o foco de levar o evangelho, de levar a palavra, né? uhum, Então, eu acho que é por aí que as pessoas vão se perdendo. Agora, é claro, tem uma grande parcela de gente que está assim, vivendo para Jesus, pregando aqui, sendo influência positiva na é internet. E olha, verdade. não precisa de muito, não. Faz. Quando eu comecei a fazer vídeo, as pessoas até, né, era pouca gente, e o pessoal às vezes brincava, zombava, mas eu falei, não, eu quero influenciar, eu quero pregar, e Deus tem dado frutos aí, né, para honra e glória dele. Só uma última fala, é, assim, ó, e aí eu gosto muito, como eu disse, né, eu gosto de, você que está escutando aqui, que está assistindo a live, possa pegar princípios para sua vida também. E a gente não precisa ficar deturpando para engajar. Você não precisa ensinar, ficar falando que o outro é falso para mostrar o que é verdade. Se você ensina Uhum. a verdade, você vai ensinar as pessoas a detectar o falso, entendeu? Ou Boa. seja, pregue a Bem verdade, colocado. pregue Jesus, que as pessoas vão aprender o que é verdadeiro e vão saber identificar o falso. Você não precisa querer engajar no Uhum. caminho contrário, Cara, né? eu tenho uma percepção assim, eu vou te contar um pouco da minha experiência. A gente veio para cá em 2017, a gente veio para morar. Em 2018, eu abri uma empresa de importação aqui. E aí Legal. a gente começou a fazer uma parceria com muitos artistas no Brasil, né? Carlinhos Maia, junto com a turma dele que tinha a vila do Carlinhos Maia, e a gente fazia sorteio com aquelas pessoas. Alguns não eram tão famosos. E rapidamente o meu Instagram saiu de uma professora da rede adventista de 700 seguidores para 10 mil, tipo, em uma semana, 10 mil seguidores. E a gente foi engajando, engajando, engajando. A gente teve um alcance de 100 mil. E naquela época, em 2018, Gustavo, era orgânico. Não tinha tráfego pago, era Massa. tudo orgânico agora. Imagina você chegar numa página, tinha 98 mil seguidores de forma orgânica. E foi assim, era extraordinário. Só que você falou um ponto aí que para mim foi crucial. E eu tenho estado muito reflexiva em relação a isso, porque eu trabalho com mídia, eu sou a produtora artística e a produtora gerente de produção do Artificial Heart, que a gente está transformando agora. Deixa eu mostrar a camisa, né? Porque a gente tem que fazer o merchan. Olha O aí. Artificial Heart, Gustavo, é um livro que foi escrito por Dostoiévski há 120 anos atrás. E a gente fez uma releitura, uma readaptação, estilo graphic novel, que é mangá, HQ. Só que a gente transformou o livro Brothers Karamazovski no Artificial Heart, Corações Artificiais. E tá um projeto assim estouradíssimo. Quando a gente submeteu o projeto para Netflix, quando a gente submeteu para Angel Studio, que é a mesma produtora que fez The Chosen. o Chosen, né, o Escolhido, eles ficaram encantados, porque é um conteúdo cristão, né, um conteúdo totalmente cristão, com valores tradicionais cristãos, e que é no estilo sci-fi, graphic novel, que é extremamente tendencioso para as novas gerações, e eles estão em busca desse tipo de conteúdo, e eles disseram, a gente quer entrar nesse projeto, a gente quer apoiar, vamos amadurecer, e aí eles deram todas as orientações como a gente deveria fazer. Porque eu citei a minha página de 2018. Eu perdi essa página. Existia haters e eu não sabia, eu não me protegi, não existia fator de 2 dígitos, né? Que é Aham. protegendo a sua conta. Eu perdi a minha conta. Eu dormi e acordei sem conta. Eu tinha contratos, eu fazia live com artistas, eu simplesmente perdi. E eu fiquei muito mal quando eu perdi. E entrei em estado meio triste, depressivo, porque eu falei, pô, vou perder muito dinheiro, tem muita gente envolvida. Quando terminava o BBB, Big Brother Brasil, a gente contratava os BBBs para poder apoiar os projetos da gente. Era assim, era coisa de grande escala. Só que a Legal. Cristã Késia ficava
lá escondida. Eu já não lembrava mais dela, porque a fama virou meu holofote. Quando eu Entendi. recomecei na nova conta, na Kézia Damas, eu falei assim, cara, eu preciso entender qual é a minha missão no marketing digital, na mídia social, porque não deve ser só postar foto ou gerar conteúdo aleatório sobre a minha vida, sobre como eu empreendo aqui. Tem que ter algo mais. E quando o Guilherme, infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente, porque ele teve uma reunião com o pessoal da ONU, cara, que pra você ter ideia, ele levou, e como ele trabalha com liberdade religiosa, ele está usando o Artificial Heart como um veículo para chegar na ONU, e os caras da ONU falaram assim, uau, a gente quer muito que isso chegue para as próximas gerações. E aí ele foi para um simpósio, está participando desse simpósio hoje e agregando investidores para o projeto, Que porque fera. o contrato com a Netflix é assim, Gustavo. A Netflix entra com uma parte do budget, né, do recurso financeiro, do orçamento, e a gente precisa ir atrás de investidores para entrar com a outra parte. Só que eles vão entrar, obviamente, com 70% do projeto. A gente precisa conseguir 30%. Aqui a gente está falando de casa. Os 30%, nossa, gente, são alguns milhões, tá? A gente não está falando de 100 mil, a gente está falando de alguns milhões. E aí, Gustavo, assim, eu entendi o meu propósito. Hoje eu uso o meu perfil aqui no Kézia. E aí tem uma coisa. A gente assinou um contrato que eles dizem assim, que a gente não pode comprar seguidores. A gente não pode fazer, tem que ser tudo orgânico. Aqui nos Estados Unidos é muito diferente. Eu assisto as lives do Brasil, eu sei que existem, por exemplo, plataformas que você coloca fake views para a pessoa falar assim, uau, a live tá 3 mil pessoas. E a gente sabe que não é aquilo. A gente fala, uau, o conteúdo dessa pessoa bateu 1 milhão. A gente não sabe. A gente sabe que no Brasil não é isso. Os olhos dos Estados Unidos agora estão voltados para o Brasil. Porque o Brasil engaja muito em conteúdo, muito. Só que o contrato que a gente fez, a gente precisava dar um conteúdo orgânico, com pouco impulsionamento. A gente só impulsiona o que é campanha. Então, cara, eu te contei essa trajetória porque, assim, eu precisava descobrir, você falou um ponto muito importante, como a religião, como é que eu poderia ser uma luz e levar um pouco de esperança para as pessoas que estão do outro lado. Qual era o meu propósito? Qual era a minha missão? Era só postar foto da minha vida agora americana, meu estilo, meu new style life agora aqui nos Estados Unidos. Ah, porque eu moro em Chicago, big city do mundo. Não, Gustavo, não deveria ser pelo meu ego. Então, se eu conseguir neutralizar o meu ego, eu consigo entender que eu vou ser um veículo para alcançar outras pessoas. Não vai ser a Kézia, eu vou ser um canal. Claro, claro. Então, isso que você falou assim foi muito, muito crucial para mim, porque reforça o propósito pelo qual a gente está buscando aqui, sabe? Mas, cara, vamos lá. Como foi que surgiu, Gustavo, essa vontade de romper? Porque a gente sabe como funciona. Todo sistema religioso ele tem suas regras, ele tem suas diretrizes, e a gente sabe que ainda, os milênios não enxergam dessa forma, os Z não enxergam dessa forma, os alfa menos ainda. Mas a gente sabe que a geração X e a anterior a ela, os diretores, né, das instituições religiosas, eles ainda têm muito preconceito da gente estar aqui na mídia social gerando tipo de conteúdo. Você enfrentou esse tipo de preconceito, de rótulo? Como foi essa transição, esse rompimento dessa bolha? Então, eu sou muito abençoado, porque eu sempre trabalhei com uma liderança muito bacana e uma liderança jovem, cabeça boa. Então, os meus líderes, os meus chefes, vamos dizer assim, são jovens também. Eram jovens onde eu passei e onde eu comecei. Então, eu sempre tive esse incentivo, esse apoio. Agora, é claro, é uma exposição, né? Porque, veja, eu sou um pastor, até pouco tempo atrás eu estava aí pastoreando várias igrejas, e eu comecei a entrar na internet há muito tempo, na época do Facebook, isso nem era de Instagram. Eu tenho vídeo meu antigo do Facebook. E aí, qual que foi a ideia? Eu pensei assim, quer dizer, eu comecei a trabalhar com jovens, e aqui, na minha função, que é um diretor de ministério jovem para várias igrejas. Então, aqui no meu território, são cerca de 230 igrejas, médias, pequenas e grandes também. Então, são igrejas variadas. A gente chama de grupos, né? Então, 230 igrejas e grupos. Eu sou responsável por coordenar os trabalhos com a juventude nessas igrejas aqui na região central de Minas Gerais. Agora, pensa, a tendência, quando você tem muito para cuidar, é que você seja distante das pessoas. Ok. E essa era uma crítica que eu
eu ouvi, vocês pastores de jovens com essas funções assim, vocês são distantes lá da ponta do jovem. E aquilo ficava no meu coração. E aí uma menina que trabalhava no escritório, então eu trabalho dia de semana no escritório da igreja, e ela entrou na sala e falou assim, nossa, que sala bonita aqui. Ela entrou errado na minha sala. Ela abriu a porta e entrou. Ela, ai, pastor, desculpa, eu entrei errado. Mas que sala bonita, e tinha vários troféus, assim, de eventos, de programações. Aí, quando ela fechou a porta, veio aquele insight assim, puxa, é verdade, olha, até a jovem que trabalha aqui no escritório nem sabia, ela nunca tinha nem entrado na Uhum, sala do Ministério Jovem, que é um ministério que é para pastorear ela. E aí eu falei assim, eu vou para a internet, eu vou me expor e o pessoal vai rir, alguns vão zombar, mas eu fui. E aí eu comecei a falar de relacionamento, porque isso foi um assunto que na minha juventude foi muito latente, essa ansiedade de encontrar alguém para namorar, para casar. E eu comecei a dar conselhos nessa área, né? Alguns me seguem desde essa época e eu comecei a falar disso, responder pergunta disso, eu colocava a Sabrina, minha esposa, nisso, aí a gente começou a fazer aquelas cantadas gospel, sabe? Porque uhum. aquilo era forma de brincar, e aí engajava também, e aquilo era uma isca para poder dar conselhos para a vida amorosa do jovem e assim por diante. Agora, quando a gente começou a fazer isso, eu já falei com a Sabrina, assim, ó, a partir de agora é muita exposição, chega a ser até engraçado, muita gente vai Isso eu rir. queria te perguntar sobre a sua privacidade com ela, né? Assim, como foi lidar com isso? Não, assim, isso aí era até mais tranquilo, porque ela também tem um temperamento assim que ama a juventude e tal. Ok. Mas era mais a exposição pela figura, né? Que normalmente o pastor é mais Sim, reservado, mais sério e sim. tal. E aí eu tô lá fazendo cantada com ela na internet, mas eu falei assim, olha, mas é isso. Olha quantas respostas tem. Nessa brincadeira, muita gente tem vindo pedir conselho e assim eu tô conseguindo ser um pouco mais próximo do meu jovem. Ok. E aí depois foi mudando o nicho, as pessoas começaram a fazer perguntas da Bíblia, eu fui respondendo, e hoje eu estou mais nessa linha, né, da Bíblia e tal, mas tem esse lance também do relacionamento que de vez em quando eu abordo. Ou Uhum. seja, eu não tive dificuldade, então, de liderança, mas tive muita exposição. Você se Ok. expõe e isso tem um preço. Você quer, aí é o que eu falo para os líderes que nos escutam. Se você quer alcançar, você vai ter que pagar o preço da exposição. Claro, com cautela, com sabedoria, não precisa fazer maluquice, Ok. pendurar de cabeça para baixo, não, seja autêntico, seja você mesmo, não precisa inventar um personagem, mas tem que sair, sabe, da timidez do espelho, Uhum. colocar a cara, se vai falar para um, para 30, para 100, para 100 mil, tem que botar a cara e ir começando a fazer, e Deus vai caminhando. De dar de manipular, vamos dizer assim, os Os algoritmos algoritmos. para poder abençoar vidas, né? A gente é Olha, só um instrumento. a gente sabe que existe a manipulação dos algoritmos e a gente também paga um preço de não querer usar esses, essa manipulação, digamos assim, para poder ter um pouco mais de autenticidade. Eu tenho uma pergunta para você que essa pergunta sim vai mexer as estruturas da galera que está aqui assistindo. Meu filho chegou, o meu nome do meu filho é Gustavo, Gustavo. Ele tem Ai, 10 anos. Ele que chegou legal. para mim, ele é TDAH e ele tem um espectro no autismo, mas ele é um nível muito alto, assim, de compreensão da vida, inteligência. É uma onda. Ele fala comigo e ele mexe em coisas profundas que eu acho que adultos não conseguiriam chegar no profundo que ele vai. Ele falou assim, mãe, agora eu queria entrar no aspecto do AI, tá? Ele falou assim, mãe, é, que absurdo, mãe. Imagina se os pastores começarem a fazer os sermões com AI. Mãe, qual é a finalidade de um AI fazer um sermão se o intuito é o pastor falar da Bíblia e deixa, ele falou desse jeito pra mim, e deixa o Espírito Santo falar no coração do cara. Você sabe que eu não tinha ainda pensado nisso, até porque a igreja que nós vamos, aqui as igrejas americanas, elas são mais conservadoras, né? E tem Yes. Espaço Novo Tempos aqui, mas o projeto Espaço Novo Tempo aqui é mais implantado muito mais por pessoas hispanas, né, de língua espanhola, Aham. espanhol,
E também pelos brasileiros. Mas os americanos, eles são bem conservadores. As igrejas são naquele estilo catedrático Sim, ainda. sim. Os pastores ainda de terno e gravata. Você não vai ver pastor de jeans aqui. Você ainda, aqui, em termos de deixar um pouco assim, mais as tradições, de aproximar mais o público, ainda está um pouco distante. Então, as igrejas aqui são mais conservadoras, mas eu sei que no Brasil, eu não tinha parado para pensar nisso, Gustavo. Inclusive, os nossos pastores aqui, eles nem usam muito a mídia, como fala? Slides. As redes sociais? Não, slides para fazer sermões. Pega a Bíblia no púlpito e lê. Eles leem os sermões, tipo 4, 5 páginas de sermão. O povo tudo lá dormindo. Mas eles ficam lendo e lendo e lendo sem fim os sermões. Ainda é assim aqui. Obviamente, isso não é a realidade 100%, 100%, mas a gente vê quase que 80% das igrejas são assim. E aí a gente só vê idoso aqui nas igrejas americanas. Você quase não vê mais jovens. Você não vê mais jovens aqui. As igrejas os jovens estão tudo indo para o Hillsong ou Revelation Worship, que é o novo grupo que agora ficou no lugar de Hillsong. Sim. Então eles estão indo para esse tipo de adoração, que é tipo num palco aleatório, manda-se a localização e eles vão adorar. Mas você não vê nas igrejas mais, nos templos. Como, Gustavo, pregar sem usar AI? E qual o benefício de usar? É possível usar? Qual é a tua percepção sobre isso? Me fala que eu quero ouvir. Eu quero te ouvir. Então, Quero te ouvir. eu acho que é possível com uma certa cautela. O que a gente pode usar? Por exemplo, qual que é a vantagem da inteligência artificial? Você consegue, por exemplo, pedir uma informação arqueológica, uma informação geográfica, uma informação cultural do contexto Boa. histórico, que muitas vezes você não vai ter numa biblioteca. Então, a inteligência, por exemplo, eu tenho uma biblioteca que, sei lá, que tem 200 livros. Eu quero pesquisar sobre um assunto de um contexto diverso, eu vou lá no meu livro. Só que agora eu posso dar um prompt, fazer um comando, e eu vou ter ali uma informação que eu tenho que consultar para ver se é precisa, tá? Porque a inteligência artificial às vezes coloca a gente numa furada. Sim. Mas é possível sim usar para esse tipo de pesquisa, para enriquecer o conteúdo e tal. Agora, o que eu acho que não dá é assim, ó, faça um sermão para eu pregar no próximo culto. Sem você ser tocado. Porque é o seguinte, ele vai te dar um esboço. Ele vai te dar o pronto que é. Ele vai te dar um esboço, mas você não vai ter vida. Porque eu acho que assim, ó, a igreja, ela percebe quando tem vida, quando você fala e seus olhos brilham. Você vai falar, é como você disse aí, é como eu ler um texto. Isso aí não tem vida, sinceramente. Você tem que falar. Eu, por exemplo, como pastor, eu demoro muito para fazer um sermão, porque eu só prego aquilo que me toca. E normalmente os meus sermões, eles me tocam primeiro e eu falo assim, é isso, pai, eu preciso falar isso para as pessoas agora e tal. Então, não dá para fazer desse jeito. Eu não sei, eu acredito que tem gente que deve fazer, mas eu acho que todo mundo vai perceber que não tem vida. Agora, para pesquisa não há problema nenhum, pelo contrário, a gente pode usar para enriquecer, para trazer conteúdo, para trazer informação, mas não pode substituir aquele momento de oração e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer? Fala comigo, me impressiona meu coração. E outra coisa, quer dizer, na leitura da Bíblia, quando se tem comunhão com Deus, você vai o Espírito Santo vai falar contigo, e aí daqui que ele fala contigo, você vai falar com as pessoas também. Então, eu acho que pode ser um aliado. Eu não condeno a inteligência artificial no ministério, mas desde Você que ela não respondeu bem. substitua é, a ligação e a comunhão com Deus, porque aí é o Senhor que vai nos dar os caminhos a seguir, que vai impressionar seu coração com uma mensagem, assim por diante. Mano, você falou algumas coisas aí que eu tomei nota aqui, tá? Você vai falando aí, você nem percebe, mas eu tô anotando algumas coisas aqui, porque já engaja com as próximas perguntas. Olha, Gustavo, tava conversando com o Guilherme essa semana e a gente tava falando justamente sobre os desafios que é falar. Porque o público que a gente quer alcançar com a Artificial Heart não é um público
bonificado, não é um público adventista, cristão. Não, a gente quer falar para todos os públicos. E, obviamente, que os cristãos eles vão aderir, porque é uma mensagem que é comum a nós, a gente se sente confortável. Mas você falou uma coisa assim, é estudo da Bíblia e a percepção do que o Espírito Santo te dá. Calma aí, a gente vai esmiuçar um pouquinho essa parte. Nós somos o nosso corpo, nós, como seres humanos, a gente tem, eu costumo dizer que nós temos 4 pilares, né? A bio, que é o nosso corpo físico, a nossa mente, né? A gente tem a nossa vida espiritual e a gente tem a nossa vida social, né? Que são as relações interpessoais. O espiritual, mas aí, Gustavo, a gente entra num quesito que é muito delicado. A gente não ouve mais hoje, pelo menos aqui, o que eu tenho acompanhado de mídia e ouvindo e acompanhando as pessoas, que é comum, antigamente você ouvia muito falar que assim, vamos fazer ano bíblico. Primeiro que aí vamos aqui desmistificar algumas coisas aqui, eu vou dar real para a galera que está assistindo. Bíblia não é conteúdo para criança. O quê? Vou rasgar as minhas vestes, vou sair dessa live agora porque ela está falando heresia. É óbvio que tem as pessoas que pegam o conteúdo da Bíblia e transformam o conteúdo palatável para as crianças. Mas, Gustavo, tem informação ali na Bíblia que é nível hard, cara. É mecânica quântica, sabe? É física quântica. Não dá para uma criança. Eu conto as historinhas para o meu filho. Eu estou transformando um conteúdo que é extremamente complexo em algo que seja palatável para ele, para instruí-lo com valores, ok? Ponto 1. Segunda coisa, você falou, eu preciso criar um sermão, eu tenho que me inspirar. Como é essa inspiração? Porque a gente está falando dos pilares, tá? Então, para você se inspirar, a gente está entrando no quesito mente, subconsciente, ouvir a voz do Espírito Santo. E quem não acredita, Gustavo, por exemplo, no Espírito Santo, ou que não. Eu tenho clientes, por exemplo, que são judeus, que não acreditam em Jesus. Eles me convidaram alguns meses atrás para um jantar na casa deles, que a Páscoa deles é comemorada 1 mês depois da nossa. Mas eles comemoram a saída do Egito, cara. Eles relembram as pragas do Egito e quebram os pães asmos. Você tem que ver, é muito ritualístico, mas não tem Jesus na parada. Como eu vou pegar para uma pessoa dessa? Aí a gente vai para um outro quesito que é essa estrutura que eu te falei, que é o social. Você se torna a Bíblia viva para as pessoas. E essa inspiração, eu acredito, Gustavo, que é muito do nosso relationship, é do nosso relacionamento dia após dia. Sabe? É conversar com o divino, é falar para o divino das nossas necessidades, fraquezas. Eu não sou nada, eu preciso de você, eu preciso da tua proteção. E se permitir humildemente, porque tem que ter uma postura humilde para tentar ter essa inspiração que você está falando. Mas como é que eu vou falar para alguém aqui na mídia, cara, sobre inspiração, se as pessoas não têm hábito de meditação? E elas entendem que tem que meditar, mas tem que ser yoga. Mas como transcender, Gustavo? Como é esse mindset que transcende, que ouve o divino, que se conecta com o divino? Então, uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. Um vaso vazio não consegue encher um outro vaso. Calma que eu tenho que anotar essa palavra. Isso aí foi profundo, isso aí foi profundo. E eu não esqueci por isso. Então, assim, às vezes a gente quer encher as pessoas de Deus se a gente está vazio, entendeu? A gente não está cheio dele. Agora, quando a gente está cheio, a gente começa a transbordar. Eu tenho uma pessoa, uma amiga, assim, como que ela vai para o ônibus, ela pega o ônibus, é amiga da minha mãe comenta comigo, ela pega o ônibus para o trabalho e ela quer pregar no ônibus. Eu sou pastor, mas eu não tenho essa coragem, porque eu sou tímido para isso. Mas ela, do jeito dela, simples, levanta e prega. E ela, gente, com licença, tudo bem com vocês? Não quero atrapalhar, não, mas eu estou aqui para falar de vocês. Talvez você está sofrendo aí com problema, né? Você está com dificuldade. O meu Jesus é poderoso. Aí eu pensei assim, o que faz essa mulher ir para o trabalho de manhã, todo mundo mal-humorado, e ela levanta com ousadia e coragem para falar do Jesus dela? É que essa mulher está transbordando. Ué, E ela está ela não tão consegue cheia caber nela, que ela não consegue ficar calada, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quando você se enche de Deus, com orando, comunhão, leitura da Bíblia, o tipo de louvor que você vai escutando, você vai se enchendo. Aí uma hora você quer transbordar. Aí, nós não vamos converter o mundo todo. A Bíblia diz que vai ter joio e trigo até o final. Nem todo mundo vai ter o ouvido aberto para o Evangelho. Mas sempre vai ter alguém que está
por trás, talvez, do seu castelo, por trás, às vezes, daquilo que dá a vida aparente perfeita, existe um vazio. E quando ele encontra essa pessoa que transborda, essa pessoa que está sedenta vai pegar um pouco dessa água que Desse transborda transbordo, né? e E vai vai se se preencher. saciar também, entendeu? Uau, Então nunca é mais por terá aí. sede. É isso aí. Tá tudo interligado. Ai, que é isso, velho? Você tá falando. Cara, eu tô sentindo uma vibe muito, muito boa nessa live. E você que tá assistindo ou que quer compartilhar esse conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos aí nos seus grupos de família, porque todo mundo tem um grupo de família, né? Compartilhe nos grupos de família. É muito importante. Cara, essa parte do transbordo que você falou, assim, ó, preencheu muitas lacunas. Porque o Artificial Heart propõe isso, Gustavo, que o homem sem Deus, ele se torna algoz dele mesmo, porque ele vai buscar preencher os vazios existenciais dele nos prazeres do mundo, dinheiro, material. Material, tudo que é material vem, mas em algum momento se acaba, né? A vida passageira, a vida tem um começo, tem um meio e ela vai ter um fim. Então, tudo que é material vai, sabe? Então, ele vai buscar os prazeres nos prazeres, vamos supor, prazeres sexuais, prazeres com drogas que estimulem o corpo dele, não só as listas, mas as ilícitas, né? Então ele vai estimular a mente, o corpo dele para ele sentir as realizações. Mas eu já me conectei, já conversei com muitas pessoas que buscavam esses tipos de prazeres em diversas coisas e assim, não tem um vazio aqui dentro que não consigo preencher. Não tem como, tem alguma coisa que preenche esse vazio. E a resposta para nós cristãos é muito óbvia. Vai para Jesus, aceite Jesus. Para a gente é muito óbvio, porque a gente cresceu, viveu nesse meio, ouviu nossos familiares todos contando histórias assim. Mas imagina, Gustavo, pessoas que acreditam em coisas diferentes da nossa. São budistas, hinduístas, sabe? Que vivem em religiões em outros mundos totalmente diferentes dos nossos, que não têm acesso ao óbvio que, sabe, tem uma frase de Clarice Lispector que eu gosto muito, que é assim, o óbvio é tão óbvio que me causa cegueira. O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. É tão óbvio para mim e você que a gente pensa assim, não é possível que a pessoa não esteja percebendo isso. Mas vai falar isso para um judeu, para um budista, para um hinduísta, sabe? Para uma outra pessoa que tem uma outra crença religiosa do que a sua, ele é inaceitável esse óbvio. Sim. Então, como transformar esse óbvio em algo? Pô, você falou uma coisa assim, a gente transborda. É o viver, a gente se torna a Bíblia viva para as outras pessoas. Mas isso é muito grande, Gustavo. Isso é muito assim, sabe? Ai, vai, fala aí que eu quero Não, ouvir mais. a gente tem que entender que nós somos meros instrumentos. Que Deus pediu para a gente fazer? É pregar do seu jeitinho, com o seu temperamento, com as condições que ele coloca e os recursos que ele te deu. Mas calma aí, Os re- Gustavo. Mas desculpa te interromper o seu raciocínio. Mas pregar não é uma espécie de reprodução do catequismo? A gente não está recatequizando, digamos, não sei se existe essa palavra, acabei de inventar, recatequizando as pessoas, catequizando as pessoas para a nossa verdade, que a gente diz que é a verdade única e absoluta. E aí, cara? Mas esse é o ponto. E isso aí que você falou é muito interessante. Porque a nova geração tem uma pesquisa. Eu não vou. Eu uso isso aqui em palestra para jovens, mas a nova geração ela tem um preconceito em relação a isso, né? Não, eu só posso falar se me perguntar, porque eu não vou invadir o espaço do outro e tal. Mas isso é diferente do que Jesus disse. A ordem foi dada e vai por todo mundo, pregue o evangelho, ensine as pessoas a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa é a ordem do meu mestre. É isso que eu tenho que fazer. Agora, diante das atualidades, das leis e do contexto em que vivemos, aí a gente entrou no ponto que a gente começou, né? A gente tem as ferramentas que a gente tem em mãos, os recursos que Deus nos concedeu. Cabe a gente a usar o máximo possível para tentar alcançar pessoas. Exato. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Um pastor, e isso eu ouvi do próprio pastor, um colega de ministério, que está trabalhando na janela 1040. E a gente não pode Uau. nem
falar o país porque porque corre expõe, risco e tal. exato, a gente. Aham, Mas para não expor, ele veio aqui e me contou que ele estava um dia lá, e lá ele tem que ter uma outra profissão, e aí ele tem lá o grupo de oração e tal, mas tudo não pode sair, não pode pregar na rua, só pode pregar dentro do espaço em que ele alugado para isso. vive. Ele tem autorização, mas se pregar do portão para cá pode ser preso e deportado e outras coisas mais. E aí um dia um rapaz procurou ele lá em segredo, porque ele sentiu lá um sonho, Deus falou com ele que ele tinha que procurar tal lugar, fulano de tal, que era um pastor, e ele achou até que era uma armadilha. A esposa pode ser Sim. alguém do governo me testando e tal, Uhum. mas a pessoa, não, é isso mesmo e tal. Resultado, ele estudou com a pessoa e batizou a pessoa em segredo. Essa pessoa não pôde falar nada nem para a família, teve que continuar uma vida normal lá, assim, porque podia ser deserdado pela família, podia ser até morto. Sim. Mas o que Levado eu até quero para dizer? campos de concentração em alguns países, né, que o comunismo, por exemplo, proíbe a Sim, pregação do cristianismo. sim. Então, o que eu quero te dizer com isso? O papel, e eu estou usando esse exemplo do pastor para responder a pergunta. O papel dele foi pregar. Ele estava tão cheio de Deus que Deus guiou ele lá para uma janela do 1040. Ele estava transbordando de amor por Jesus e decidiu ser bênção ali. Ele fez o que tinha em suas mãos. Ele não podia pregar fora do espaço, só dentro da localidade, sem muitos recursos para fazer, mas usando o pouco que ele tinha, com a vontade que ele tinha e o desejo ardente de servir a Deus que ele tinha, o Espírito Santo completa aquilo que a gente não Uau. consegue A gente fazer. é só canal, né, Gustavo? Nós somos Só canais. canal. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, hoje aqui no Brasil, a gente tem liberdade de pregar, então vamos pregar. A gente tem liberdade hoje de fazer uma live igual a gente está fazendo, vamos Uhum. fazer. A gente tem liberdade de usar mesmo um outro segmento. Ah, você tem um segmento qualquer, mas você pode testemunhar ali dentro do seu segmento, testemunho. Porque ainda a gente tem essa liberdade. E agora, os frutos, aí é com Deus. Eu só não Exato. posso, eu só não quero no dia do juízo me sentir que eu fui omisso. Deus fala assim: olha, eu te confiei tanto, eu te confiei recursos, te confiei um Você alcance, enterrou. e você enterrou, ficou com medo, né, das Uhum. pessoas e Sim. acabou enterrando. Então, isso eu não quero ouvir do É Senhor. porque a gente está vivendo uma ditadura do cancelamento também, né, Gustavo? Então as pessoas. Antes as pessoas tinham vergonha de pregar fisicamente por causa da exposição, por causa do bullying, etc. Hoje a gente tem medo de. Eu não digo a gente, mas eu percebo que algumas pessoas, até do meio artístico, que já são cristãs, elas se escondem, têm medo de se expor por conta do cancelamento, por conta da vida que viveu antes, ficam com medo de julgamento. E eu pondero isso. Só respondendo uma coisa que a Josi falou aqui, ela falou assim, ó, Kézia, não são todos os judeus que não acreditam em Jesus. Eu tenho plena consciência disso, tem muitos judeus convertidos ao cristianismo, e, mas a gente sabe que tem muitos que não são e que não acreditam, que eles acreditam A maioria não é, aceita mesmo. não, eles acreditam no Deus maior, no Deus de Moisés, né? Mas, enfim, eu acredito que é muito viável, é muito relevante esse tipo de conteúdo, a gente tem que falar mais sobre isso. E aí você falou uma coisa assim sobre liberdade religiosa, a gente já vai para as partes finais aqui da nossa live. O Guilherme está participando de um simpósio com o pessoal da ONU sobre liberdade religiosa. Eles deram para ele a oportunidade, porque ele estuda aqui em Princeton, ele faz doutorado dele aqui em Princeton, e aí ele recebeu um convite em Princeton para ir poder defender a liberdade religiosa O como um. Guilherme é um crânio que a Ele gente é, tem hoje na igreja. ele é, ele é, Ele é uma ele é benção. fora da curva, assim, em termos E ele defende a questão da liberdade religiosa e ele foi lá, Gustavo. E ele perguntou para o representante da ONU, né, que a gente fez uma live com ele, inclusive. Ele perguntou se ele poderia apresentar o projeto que ele tinha transformado, né, o Artificial Heart, em um projeto que fosse para as novas gerações. E ele falou assim: olha, aqui na ONU a gente fala sobre liberdade religiosa, mas a gente não se posiciona de forma religiosa. É óbvio que nós somos tendenciosos a levantar nossa bandeirinha, mas quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente não tem, como a gente vive em países
que a gente pode exercer a nossa liberdade de forma tranquila, a gente não sabe o que significa isso. A gente não sabe, sabe? A gente não sabe o que é. Eu estudei com um monge, Gustavo, ele de um país aí, ele era monge, e ele se converteu ao cristianismo. E ele dizendo que quando ele se converteu, eles usam uma expressão em inglês que é parecida com a nossa, assim, excomungado. Ele foi expulso do mosteiro e ele continuou sendo cristão dentro do mosteiro, porque na mente dele, assim, eu preciso falar do Cristo que eu descobri para os meus colegas. Só que quando descobriram, ele foi expulso, ele foi tirado dali. E ele, inclusive, recebeu uma carta do governo, não lembro muito bem os detalhes. Ele estudou comigo na minha classe de inglês e ele estava explicando sobre isso. Ele falando que ele recebeu uma carta do governo que ele teria que ser expulso do país. Você vê, a gente não tem noção. A gente não tem noção do privilégio que é poder ter a Bíblia, do privilégio que é poder ter as informações. Se a gente passasse pelo viés oposto, né, do que ele está vivendo, a gente de repente sentiria quão boa é a nossa vida e quão difícil é para a gente entender como é fácil compartilhar de forma simples, né? Com o nosso testemunho, Gustavo, porque às vezes a gente pensa, vou pregar, vou falar, vou ler a Bíblia. Mas às vezes a sua atitude já prega para a pessoa, um ato de bondade, né? Não, enfim. Alguém colocou até aqui no comentário que é testemunhando. Acho que alguém colocou aqui que no meu trabalho não pode pregar. Claro, é um ambiente, né, privado ou público, mas a pessoa é laico. Então você pode testemunhar, é isso aí. E aí a gente entrou nesse assunto, a gente começou falando aqui da internet e tal, do digital. O digital é algo que a gente pode, entendeu? Então o amigo de trabalho, você não pode pregar lá, mas ele precisa ver no teu digital que você é diferente, que você... Exato. O tipo de conteúdo que você gera é um conteúdo diferenciado. Eu não estou falando que você tem que fazer vídeo, igual eu aqui de curiosidade da Bíblia, não estou falando isso. Só que eu estou dizendo assim, que a gente tem que testemunhar em todos os lugares que a gente puder. Tem um amigo que está aqui na live, eu vi que ele comentou alguma coisa, que é o pastor Daniel Muniz. Ele tá, o arroba dele é... Olha essa história, que esse cara aqui, ele é um fenômeno. Conta pra gente. É o arroba Café Adventista. Vamos ver se ele entra ali. Se ele dá um oi. Esse cara começou a correr na pandemia. A gente trabalhava no Rio de Janeiro, não sei se ele está online ainda. A gente começou a correr no Rio de Janeiro, a trabalhar no Rio de Janeiro e veio a pandemia. Eu estava lá no Rio. E ele, para perder peso, começou a subir uma montanha e descer lá, com medo de morrer. Começou a fazer atividade física. Aí, tá aí. Esse camarada começou a correr. E hoje, para você ter uma ideia, ele ganhou uma medalha no Rio de Janeiro, que ele correu, quer dizer, 100 quilômetros. Você sabe o que é correr 100 quilômetros? Não faço a mínima ideia. Não, parece que é mentira, mas ele está aqui. E aí, ele é conhecido hoje lá nos grupos de corrida no Rio de Janeiro como o mito e tal. Por quê? Porque ele alcançou um desempenho que eu já falei, o Globo Esporte tinha que fazer entrevista com ele. E ele hoje, o que ele faz? Ele testemunha nas corridas sobre Jesus. Então é um ambiente que, por ele ser pastor, ele tem acesso a corredores do Rio de Janeiro. Então hoje ele é famoso no ambiente de corrida. Ele está nichado, entendeu? Ele está nichado. Os corredores param para tirar foto com ele lá no Rio, quando vê ele, porque ele virou uma personalidade. E aí, o que é o legal disso? Não é que ele está correndo, é que ele vai lá com o lenço do clube, ele prega e ele fala de Jesus e tal. Então é isso que a gente está falando, seja correndo, seja trabalhando, seja no digital, seja na família, porque às vezes também a gente quer pregar para o mundo e para a família a gente tem que ser um bom testemunho, né? Então, seja o ambiente, eu não sei o que Deus colocou nas suas mãos, pessoal que está nos assistindo, mas usa para a glória do Senhor e deixa Ele te usar, e você vai viver muitos testemunhos para a honra e glória de Deus. Se coloca nas mãos de Deus e deixa Ele fazer a obra. Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar. Você é um cara muito gente boa. A gente se conhece há muito tempo e eu acompanho os seus conteúdos, assim, o seu ministério, já nos fala assim, viu, Gustavo, o conteúdo dele é muito massa. Manda um abraço para ele. Isso é muito fera. Nossa. Mas para os íntimos, o Kel, né? O Kel. Até isso vai falar já, o Kel, só os íntimos entenderão. Então,
eu fico muito feliz por você ter tido um tempo, porque eu sei como é a tua agenda, eu sei que é bem corrido, gerar conteúdo, a gente tem que ter, assim, um script, tem que ter um schedule, organizando a agenda, para a gente não se perder, não pode ser conteúdo aleatório, principalmente quando a gente fala sobre coisas, assim, espirituais, a gente precisa ter, né, um começo, meio e fim, para as pessoas, inclusive, que estão assistindo a gente, não se perderem e tal. Então, eu queria te agradecer, cara, por disponibilizar do teu tempo para estar aqui com a gente, para poder estar falando aqui com o pessoal, compartilhando um pouquinho. Mas que live surreal, cara. Que live incrível. Poxa, me impactou, assim, e eu acho que vai impactar muitas pessoas que vão assistir. E aí eu queria te fazer a última pergunta, dizendo assim, se tivéssemos hoje a oportunidade de fazer um booster, como fala booster aí? Impulsionamento. Se a gente tivesse uma oportunidade de fazer um impulsionamento de um conteúdo, e você pudesse deixar uma mensagem para a galera que vai assistir, 30 mil pessoas, ou uma pessoa, que mensagem você deixaria? Eu diria o que Jesus disse, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Eu acho que Manda a palma aí, palavra de galera. Manda aí Jesus. um emoji de palma, por favor. Aí a galera Palmas manda para a emoji. palavra de Cristo para a Muito, gente. A gente muito bem colocado. não perdeu o foco, não perdeu o foco, porque nosso objetivo é isso, é o reino de Deus. E ele está próximo, eu creio nisso, que em breve a gente vai ver o nosso Senhor com poder e grande glória. Então vamos viver para isso, vamos ver com essa esperança e crer que em breve Jesus vai estar voltando para nos buscar. Muito obrigada, querido. Deus te abençoe, tá? Amém. Vou continuar orando pelo teu ministério, acompanhando teu conteúdo, compartilhando aqui geral, os vídeos legais Valeu, que você César. tiver aí, manda pra gente. E apoia a gente também com oração, com o nosso projeto Claro. Artificial Heart. A gente quer Não, vamos chegar. acompanhar. Eu vou conhecer melhor. Bom você ter falado. E eu vi aí, eu dei uma espiada aí, vi que você tem feito um excelente trabalho também. Deus vai seguir abençoando. Só gente boa que você já entrevistou. Estou me sentindo honrado E, de estar ai, aqui que com você. legal! O pessoal E é que muito Deus gente boa abençoe, mesmo. viu? Deus te abençoe também. Boa noite, bom sábado a todos. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima live, hein, galera? Tchau. Valeu, tchau, tchau, galera. Tchau.